Olá, eu sou o Erasmo, do primeiro ano do ensino médio. Eu sou a Lívia. Nós estamos aqui para ter uma conversa sobre a pandemia que está em alta hoje, que é o coronavírus. Então estamos com duas profissionais da saúde aqui, a Danila, que é nutricionista, e a Priscila, que é enfermeira. Então nós vamos ter alguma conversa e debater um pouco sobre esse assunto. Nós vamos começar agora as perguntas. E a primeira pergunta é para a Priscila. Como que é o dia a dia dos hospitais e quais as medidas que são tomadas pelos enfermeiros, pelas enfermeiras para combater esse vírus? Primeiro, aqui em Capivari nós ainda não temos nenhum caso confirmado nem suspeito de coronavírus, tá? O que a gente tem recebido por enquanto do hospital, cada um no seu local de trabalho, são instruções do que fazer se o caso chegar até a gente. Então, o nosso primeiro passo é isolar o paciente, então é colocar uma máscara nele, no caso suspeito, informar o médico e passar esse paciente como atendimento prioritário para que ele não fique na recepção em contato com os demais pacientes, tá? Nós da área da enfermagem, se o médico pedir exames ou se o médico pedir para que a gente isole esse paciente dentro do hospital, o pessoal da enfermagem, ao lidar com ele, precisa usar máscara, óculos de proteção, avental e luva. Isso em todos os momentos que a gente for ter contato com ele, tá? Atualmente, os isolamentos não têm sido nos hospitais. Os pacientes têm sido isolados para atendimento e depois disso eles são orientados a ficar em isolamento em casa. Até porque é muito mais fácil você espalhar uma doença dentro de um hospital do que deixar o paciente dentro da casa dele. E agora para Danila. É verdade que existem alimentos que melhoram o sistema imunológico? E também existem precauções em relação à alimentação que podem ser tomadas para evitar esse vírus? Sim, é verdade que alguns alimentos ativam o sistema imunológico, porém não é algo instantâneo. Então hoje não adianta a gente começar a comer, né, exageradamente laranja, vitamina C, como está sendo propagado pela mídia, que não vai acelerar o seu processo de sistema imunológico, não vai te salvar do coronavírus. Algumas precauções interessantes de fazer relacionada à área do alimento é evitar assoprar o alimento para resfriar de uma mãe para um bebê ou para um idoso. Espera aquilo, né, esfriar naturalmente. Não ter compartilhamento de talheres. Não beber na mesma garrafinha do colega, no mesmo copo. São precauções, na verdade, que a gente deve fazer sempre na vida e principalmente agora que estamos, né, numa situação de alerta máximo. Agora nós vamos entrar mais em um bate-papo, é algo mais geral. E a primeira pergunta é, vocês acham que o coronavírus, que esse vírus, ele vai chegar rápido ou lentamente aqui na cidade? Eu acho que ele vai chegar logo, eu não posso te falar assim, vai chegar amanhã ou daqui a uma semana. Mas não vai ser um caso por vez. Quando a gente receber casos de coronavírus, a gente vai receber 10, 20, 15, como acontece com a própria dengue, né? Quando a dengue começa, não é um caso de cada vez, já vem um monte de gente com os mesmos sintomas, né? É fato que vai chegar, tá? A gente precisa estar preparado para lidar com isso e para enfrentar a doença aqui na cidade. Acho que também não é pra gente, né, ficar numa questão de pânico. Já teve outros, né, tipos de doença aí e todo mundo se ajudar e todo mundo, quem já tiver com suspeito, acho que essa pessoa, ela já deve usar uma máscara, ela mesma, porque daí ela evita de passar para mais gente, ela já está sentindo alguns sintomas, tal, ela mesma já pode prevenir para que não passe para mais pessoas, né, e não se alarde mais ainda. E vocês, assim, que estão mais no meio dos hospitais e serviços públicos para a saúde, vocês acham que Capivari tem a estrutura para suportar essa pandemia? Na verdade, eu acho que nenhum lugar do Brasil tem, né? Na verdade, talvez, eu não posso falar mundo porque eu não conheço instituições de saúde do mundo todo, mas a própria China precisou construir um hospital para tratar o coronavírus porque o próprio país não tinha estrutura, né? Então, a questão não é nem a estrutura, a questão é saber como fazer. Porque é um vírus novo, é uma doença nova, ninguém conhece, ninguém lidou. Então, o que a gente pode fazer? Porque não é um caso de UTI, por exemplo. Você não precisa ter uma UTI na cidade, porque se você for ver, pouquíssimos pacientes estão indo para UTI. E a gente já não tem UTI em Capivari, a não ser em hospitais particulares. Então, já não é o nosso caso. Eu acho que a questão não é estar preparado fisicamente, a estrutura física. Eu acho que é a estrutura dos profissionais e das pessoas. E da sociedade. Da sociedade. Certo. E
quais são as suas precauções como profissionais da saúde para que estão mais expostas ao vírus para não contrair essa doença? E também quais as precauções que todo mundo deve tomar? Por exemplo, eu lavo as mãos com mais frequência, uso álcool em gel. Então, quais as precauções que vocês sugerem? E pode... Eu acho que nesse caso, a Eu, enfermeira sabe mais. O álcool gel é importantíssimo, o lavar as mãos é importantíssimo. O que muita gente esquece muitas vezes é assim, eu lavo a mão depois que eu vou ao banheiro. Não, é antes e depois de ir ao banheiro. Não é só depois. Eu lavo a mão antes das refeições, tá certo? Eu uso álcool gel. Em que situação você usa o álcool gel? Né? Então, assim, não é assim, estou com a mão melando, vou passar álcool gel. Não, você lavou a mão, passa o álcool gel. Você encostou em uma pessoa, você está lidando com, no meu caso, eu estou lidando com uma criança resfriada, eu vou limpar minha mão com álcool gel. O espirrar é muito importante, a gente tem o costume de espirrar e pôr a mão no rosto para espirrar. O correto é a gente pôr o braço, não é espirrar assim, porque a sua mão tem contato com outras pessoas. O braço já é menos. Eu sei que é muito difícil para o brasileiro evitar o abraço e o beijo. O brasileiro é um povo muito afetivo. Né? Em outros países, talvez o não toque nas pessoas seja muito mais fácil. Para a gente é muito mais difícil. Mas já que é para evitar, né, não é mais ninguém solta a mão de ninguém. Agora é ninguém segura na mão de ninguém. Ninguém segura na mão de ninguém. Pelo menos por enquanto. Até, né, que se passe isso. Não que a gente vai virar frios, né? Sim, a gente vai é muito difícil. ter, com certeza, um retorno, mas por um período. Bom, e a última pergunta é: vocês acham que o coronavírus ele é tão impactante quanto está sendo propagado? Como as pessoas estão lidando com isso? Vocês acham que ele Pelos números, né, que vem sendo apresentado até em outros países, tem alguns grupos de maior risco, né, de morte, no caso, que já estão mais debilitados em situações, né, da própria vida, porém, são índices baixos, né? Sim. Comparado a algumas outras doenças, que a gente estava conversando um pouco antes da gente começar esse momento, né? A gente está tão preocupado com o coronavírus que a gente está esquecendo de outros problemas, né? Até ontem, eram 34 casos de coronavírus no Brasil, 59 mil de dengue. Então, a gente está falando muito porque ela é uma doença de fácil propagação, ou seja, o contágio de uma pessoa para outra é mais fácil. Mas o tratamento é mais suave, por exemplo, do que um tratamento para dengue ou um tratamento para um H1N1. O que acontece é que pessoas imunodeprimidas, vamos tentar explicar melhor, pessoas com problemas respiratórios crônicos, pessoas com problemas cardíacos crônicos, são pessoas que, se pegarem o coronavírus, vão ter um tratamento mais difícil. Não quer dizer que eles vão morrer. Alguns vão, infelizmente. Mas o que está acontecendo é que, como ela é uma doença que se agrava muito rápido, as pessoas estão mais assustadas, porque o contágio dela é muito rápido. Mas a taxa de mortalidade dela não é tanto quanto de outras doenças que a gente tem espalhadas por aí. Só um parênteses até, que a gente conversou também antes, é interessante sim a questão do álcool gel, de toda essa parte da higiene e tudo, mas não podemos esquecer do pratinho com água. Pratinho com água, a carteirinha de vacina das crianças. A vacinação das outras doenças. Porque tem outras doenças. Não podemos, porque tem uma doença na moda, né, vamos dizer assim, esquecer das outras, né? E é isso. Muito obrigado pela entrevista. E muito obrigado quem assistiu. Obrigada. Acho que